Olá, crianças! Agora vamos para a nossa aula de ciências, no nosso módulo 2. Todas as nossas aulas agora serão no módulo 2, certo? Como a tia Cláudia falou. Hoje nós vamos estudar sobre seres vivos microscópicos. Os seres vivos são encontrados em diferentes locais do ambiente, mesmo onde não podemos enxergá-los, pois existem seres vivos muito pequenos que não podem ser observados a olho nu. Eles são chamados seres vivos microscópicos e podem ser encontrados no ar, na água, no solo e até mesmo nas plantas e nos animais. Para observarmos os seres vivos microscópicos, podemos utilizar equipamentos chamados de microscópios. Esses equipamentos ampliam várias vezes a imagem do que observamos, permitindo enxergar com detalhe o que não conseguimos ver a olho nu. O que são seres vivos microscópicos? Vocês estão vendo aí essa imagem dessa mesa aí que ela está empoeirada. Essa imagem aí tem no livro, criança, de vocês. Vocês vão poder olhar pelo livro bem melhor, certo? O que você pode observar depositado sobre o móvel? O que tem aí sobre esse móvel? Vocês podem ver que é poeira, né? Em sua opinião, existe algum ser vivo sobre o móvel? Você olhando assim, será que existe algum ser vivo aí nesse móvel? Gente, com certeza. Mas esses seres vivos, a gente não pode, a gente olha assim, a gente só vê a poeira. Mas com certeza aí tem alguns seres, certo? Serezinhos que só pode ver com o auxílio do microscópio, certo? Olha, essa imagem aqui também vocês vão encontrar no livro de vocês. Uma imagenzinha dessa. Imagem obtida por microscópio eletrônico, colorizada por computador e ampliada cerca de 315 vezes, ó. Ela foi ampliada muito para poder ver ele desse jeito aí. A gente olha e não vê, mas tem vários bichinhos desse aí, ó, lá naquela mesa com poeira, certo? Agora vamos observar o material depositado na superfície do móvel utilizando o microscópio. Eles colocaram lá o microscópio, aí no livro vocês vão ver bem direitinho. Olha o que eles verem no microscópio que a gente não pode ver, certo? Isso daí, gente, é um ácaro, um ser vivo microscópico. Além dos ácaros, existem outros seres vivos microscópicos, como bactérias e alguns fungos e protozoários. Agora nós vamos estudar sobre as bactérias. As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula e geralmente não são observadas a olho nu. No entanto, algumas delas podem formar colônias, que são conjuntos formados por várias células e que podem ser observadas a olho nu. A bactéria em si, ela não pode ser observada a olho nu. Essa figurinha aí, essa bactériazinha que tá assim, tem no livro. A gente não pode ver ela assim. Mas já as colônias, que são nessa lâminazinha, colônias são esses pontinhos, que aí a gente já pode ver ela a olho nu. A olho nu significa, gente, que sem óculos, sem nada, sem o auxílio do microscópio, certo? Que essa bichinha aqui é uma placa, né? Uma placa que tem várias bactériazinhas. E a outra já é só uma bactériazinha solta, né? Isso aí também vocês vão poder encontrar no livro de vocês, certo? As bactérias são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos. O corpo do ser humano, por exemplo, apresenta grande quantidade de bactérias. Na página do livro 185, vocês vão ver uma criança, certo? E vão ver aí a bactéria que tem, bem direitinho. A tia tentou colocar essa imagem também, mas não deu, acho que é porque ela é grande. Mas vocês podem acompanhar pelo livro. Sem problema. O livro está bem explicadinho, bem direitinho.
Bactérias utilizadas na indústria. Algumas bactérias são utilizadas na indústria alimentícia para produzir alimentos como iogurte, queijos, vinagre e leite fermentado. Olha, essas bactérias são os lactobacilos, né? Que tem no iogurte, naquele leitezinho fermentado. Certo? Agora vamos para bactérias que participam da decomposição. Vocês estão vendo aí essas duas laranjinhas também, que é uma imagem do livro. Alguns desses seres vivos também são utilizados na indústria farmacêutica para a produção de medicamentos. As bactérias são essenciais ao ambiente, pois elas participam da decomposição da matéria orgânica. Nesse processo, restos de plantas e de animais, por exemplo, são transformados em nutrientes que retornam ao ambiente. Esses nutrientes podem ser absorvidos por seres vivos como as plantas. Vocês estão vendo aí essas duas laranjas, gente, certo? Que a outra laranjinha, ela está no processo de decomposição, né? As bactérias, elas agem com os fungos. Essa partezinha verde da laranja, que está em decomposição, são principalmente os fungos, né? As bactérias também estão aí, gente, estão presentes aí. Mas a gente não pode ver as bactérias. Já os fungos, que é essa parte esverdeada, a gente já pode ver bem melhor, certo? Apesar de as bactérias terem grande importância para o ambiente e para outros seres vivos, algumas delas podem prejudicar a saúde do ser humano e causar doenças como o tétano, a meningite, a tuberculose e a cólera. Vamos dar uma lida agora sobre a cólera, certo? A cólera é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae. Tá vendo? Essa imagenzinha aí também que a tia colocou, tá no livro de vocês, certo? A cólera, ela é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae. A infecção ocorre quando o ser humano ingere água ou alimentos contaminados. Quando ele come, certo, gente? Por essa bactéria. A pessoa com cólera pode apresentar dores abdominais, que é dor na barriga, diarreia e vômito, que podem levar à desidratação e à morte. É uma doença perigosa, gente, certo? Como é que a gente pode prevenir essa doença? Devemos ter alguns cuidados com a higiene pessoal, gente, como lavar bem as mãos antes das refeições e após o uso do banheiro. E, além disso, devemos ingerir apenas água filtrada ou fervida e lavar bem os alimentos antes de consumir. É importante lavar os alimentos antes de consumir. E é mais importante ainda, quando os alimentos chegam da feira, a mamãe lavar esses alimentos com bastante cuidado. Lavar para poder guardar na geladeira. E sempre quando a gente for tirar lá da geladeira, a mamãe já lavou, dá mais uma lavadinha. Porque ali, gente, dentro da geladeira também ficam as bactériazinhas, certo? Então é importante, sempre que você pegar uma maçãzinha, lava. Uma laranja, eu vou cortar, mas eu vou lavar, eu vou cortar a laranjinha, porque aí as bactérias que estão ali na casca, elas não tem como ir para o fruto mesmo em si. Certo, gente? Agora nós vamos estudar sobre a cárie dentária. Tá aí, essa figurinha aí também está no livro, certo? Consumir doces em excesso e não ter hábitos adequados de higiene bucal podem resultar em cárie, mas não são os alimentos que causam diretamente a cárie dentária. A cárie dentária é uma lesão no dente causada pelas substâncias produzidas por bactérias que vivem em nossa boca e que se alimentam do açúcar presente nos alimentos que ingerimos. Para prevenir esse tipo de lesão nos dentes, devemos evitar consumir doces e bebidas açucaradas.
com muita frequência. Além disso, é preciso manter a higiene bucal por meio da escovação e do uso do fio dental. É importante escovar os dentes, usar o fio dental e também é muito importante ir ao dentista, né, gente? Tem gente que tem medo do dentista, não é para ter medo, para ir ao dentista, porque lá ele dá uma olhada. Se tiver essa carizinha, essa manchinha preta, ó, ele usa aquele motorzinho que ele só tira esse pretinho, faz aquela zoada chata, né? Aquela zoadinha chata, mas não dói. Só impressão. Aí tira, aí bota lá a massinha, bota lá um remedinho para poder evitar isso aí. E você também tem que tratar sempre, escovar os dentes bem, sempre depois das refeições. Quando for dormir, antes de dormir, escova os dentes, certo? Então, são esses cuidados aí que você deve ter. Crianças, vocês agora vão ler de novo todo o conteúdo do livro. Vocês vão ler da página 184 até a 187. E vocês vão responder essas atividades aí que a tia Cláudia preparou. Vocês vão escrever no caderno e responder, certo? Vocês sabem que a tia sempre gosta de trabalhar com esse questionário, certo? Então, a primeira questão é: onde são encontrados seres vivos microscópicos? Lá no texto você vai poder encontrar essa resposta. Qual o nome do equipamento utilizado para observarmos os seres vivos microscópicos? Terceira, escreva o nome de 4 seres vivos microscópicos. Quarta, o que são bactérias? Quinta, o que são colônias? Sexta, onde podemos encontrar as bactérias? Sétima, na indústria são utilizadas algumas bactérias para a produção de quais alimentos? Tem lá no texto. Oitavo, algumas bactérias podem prejudicar a saúde do ser humano e causar doenças como? Quais são as doenças? O que é cólera? E a 10ª, de que modo podemos prevenir essa doença? Não deu para ficar aí, mas como a tia está falando aqui, vocês copiem. São 10 questões. Copiem no caderno. Tchau, crianças. Um abraço. Até a próxima aula.